Imagine viver em uma época em que o som de trombetas sagradas ecoava todos os dias, enquanto o cheiro de incenso e óleo perfumado pairava no ar. O Templo de Salomão não era apenas um edifício de pedra e ouro, era um universo à parte. Um lugar onde a fé se misturava com o poder, onde os rituais de purificação moldavam a rotina de milhares de pessoas e onde a riqueza acumulada parecia não ter fim. Quem entrava ali sentia o peso da história, da glória e também dos conflitos espirituais que começavam a nascer dentro das muralhas de Jerusalém. Por trás da grandiosidade da arquitetura monumental existia uma vida oculta que poucos conhecem. Um rei cercado por 700 esposas e 300 concubinas, todas disputando atenção, status e influência. Dentro do harém real, intrigas políticas fervilhavam. Alianças estratégicas eram costuradas com sorrisos enigmáticos e tradições multiculturais colidiam todos os dias. Não era só um harém, era um campo de batalha silencioso, onde perfumes exóticos escondiam jogos de poder e manipulação. Enquanto os sacerdotes organizavam os rituais diários, garantindo que o mar de bronze estivesse sempre cheio para os banhos cerimoniais, lá fora, os tributos aumentavam. O sistema tributário precisava sustentar não só o ouro e o luxo do templo, mas também os gastos monumentais com o harém e suas extravagâncias. E quanto mais o povo pagava, mais crescia a tensão entre as ruas de Jerusalém e os corredores do palácio. E como se tudo isso não fosse suficiente, havia os mistérios sobrenaturais. O lendário Anel de Salomão, que segundo antigos relatos, dava ao rei domínio sobre demônios. Dizem que foi com esse poder que ele ergueu seu templo, forçando espíritos a trabalharem como operários invisíveis. E ali, entre orações e feitiços velados, o cântico dos cânticos ecoava nos salões, enquanto altares a deuses estrangeiros começavam a surgir discretamente. Um sinal claro de que a decadência espiritual e política estava a caminho. Se você tem curiosidade de saber como tudo isso aconteceu, como Salomão administrava o templo e como lidava com 1000 mulheres ao mesmo tempo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história tão conhecida e, ao mesmo tempo, tão cheia de segredos. A grandiosidade do Templo de Salomão ia além de qualquer construção que o mundo antigo já havia visto. Suas paredes internas eram totalmente revestidas de ouro puro, refletindo a luz das lamparinas de forma hipnotizante. Cada metro quadrado exalava riqueza, com detalhes arquitetônicos que misturavam engenharia avançada e um simbolismo espiritual profundo. O santuário principal, com 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura, era um convite ao deslumbramento e ao temor diante da presença de Deus. O trabalho para erguer essa maravilha envolveu mais de 180.000 homens, entre mestres de obras, cortadores de pedra e trabalhadores forçados. 7 anos inteiros foram necessários para concluir a obra. Materiais preciosos vinham de todas as partes. Cedros do Líbano, pedras calcárias cuidadosamente lapidadas e, claro, toneladas de ouro trazidas de Ofir. O brilho intenso do ouro e o mármore polido faziam com que os visitantes sentissem que estavam entrando em um lugar fora da realidade humana. No pátio externo, o famoso Mar de Bronze chamava a atenção pela sua imponência. Um gigantesco reservatório sustentado por 12 bois de metal, usado nos rituais de purificação dos sacerdotes. Cada detalhe do templo carregava um propósito cerimonial. Desde os utensílios de ouro até os altares meticulosamente posicionados para os sacrifícios. Ali, a administração sacerdotal funcionava com uma precisão quase militar, garantindo que nenhum ritual fosse interrompido por falhas humanas. Mas o luxo não se limitava ao interior do templo. Do lado de fora, os jardins reais, os corredores de mármore e os pórticos com colunas douradas completavam o cenário de esplendor.
Visitantes de reinos distantes ficavam atônitos com o que viam. Embaixadores, reis e mercadores traziam presentes a Salomão, apenas para ter o privilégio de contemplar a arquitetura monumental e presenciar uma cerimônia ao som de trombetas e harpas tocadas por músicos especialmente treinados. Enquanto isso, o sistema tributário do reino precisava se reinventar para sustentar tamanha opulência. O povo de Israel via crescer o peso dos impostos e a obrigação de fornecer mão de obra para manter a estrutura do templo. Ouro e luxo se tornaram o cartão de visitas do reinado de Salomão, mas por trás de cada pedra brilhante começavam a surgir rachaduras invisíveis. A sede, por grandiosidade, estava lançando as sementes de um futuro que poucos conseguiam prever. Dentro dos muros do harém real, a rotina das mulheres de Salomão era um espetáculo à parte. Imagine 700 esposas e 300 concubinas, cada uma com histórias, origens e culturas diferentes. Egípcias, moabitas, sidônias, amonitas, todas traziam suas tradições multiculturais, suas crenças e, claro, suas ambições. O ambiente era uma mistura de perfumes exóticos, vozes femininas sussurrando planos e olhares carregados de rivalidade velada. O harém não era apenas um local de descanso, era um verdadeiro campo de batalha silencioso. Para conquistar a atenção do rei, cada mulher investia horas em rituais de purificação e beleza. Os banhos eram feitos com óleos raros, leite de cabra e mel. As tranças eram adornadas com fios de ouro e as vestes, feitas com tecidos finíssimos, chegavam de caravanas vindas das terras mais distantes. Massagistas, perfumistas e até instrutores de dança eram mantidos para garantir que cada noite no palácio fosse memorável. Salomão, inspirado pelos próprios versos que mais tarde dariam origem ao Cântico dos Cânticos, conhecia cada perfume, cada olhar de sedução e cada jogo de conquista. O harém também era um centro político disfarçado. Muitas dessas mulheres eram fruto de alianças estratégicas, selando tratados de paz e garantindo o comércio entre Israel e os reinos vizinhos. Cada princesa estrangeira trazia consigo embaixadores, acordos e exigências religiosas. Altares a deuses estrangeiros começaram a surgir discretamente nos arredores do palácio, um reflexo direto das culturas trazidas por essas mulheres. E assim, enquanto Salomão se perdia em noites de festa e encantamento, o conflito espiritual dentro do reino ganhava força. O dia a dia dentro do harém era marcado por intrigas políticas. Grupos se formavam, amizades eram armadilhas, e uma simples escolha do rei sobre com quem passaria a noite podia desencadear uma sequência de rivalidades perigosas. Mensagens secretas circulavam entre as alas femininas. Pequenas alianças internas decidiam quem ganharia mais espaço e quem seria relegada ao esquecimento. A disputa não era apenas por amor, mas por poder, influência e segurança futura. Por trás de todo esse cenário de ouro e luxo, a verdade era uma só. Administrar 1000 mulheres exigia mais do que charme real. Exigia uma logística emocional e política que nem o próprio Salomão conseguia controlar por completo. As decisões que ele tomava ao cair da noite tinham o poder de mover peças invisíveis no grande tabuleiro político de Israel. E sem perceber, o rei mais sábio estava cada vez mais envolto numa teia de sedução, manipulação e um lento processo de enfraquecimento espiritual. Enquanto o harém real fervilhava de intrigas e seduções, do outro lado do complexo palaciano, a rotina sagrada do Templo de Salomão seguia com uma precisão quase militar. A administração sacerdotal era uma engrenagem gigantesca e perfeitamente ajustada. 24 divisões de sacerdotes se revezavam, garantindo que o fogo do altar nunca se apagasse e que os rituais de purificação fossem realizados com exatidão. Cada turno tinha funções específicas.
Alguns eram responsáveis pela troca dos pães da proposição, outros pelo abastecimento das lâmpadas do candelabro, e havia até os que cuidavam da música litúrgica. O toque das trombetas e o som dos símbolos marcavam o início de cada nova etapa do serviço. A cada nascer do sol, os levitas assumiam seus postos com uma reverência que misturava temor e orgulho. No centro de tudo, o mar de bronze reluzia, pronto para os banhos cerimoniais que purificavam os sacerdotes antes de qualquer aproximação dos altares. A água ali não era apenas um elemento físico, mas um símbolo constante da separação entre o sagrado e o profano. O sistema tributário do reino estava profundamente ligado à manutenção dessa estrutura religiosa. Parte dos tributos pagos pelo povo era destinada à compra de animais para os sacrifícios, à produção de incenso e à confecção dos utensílios sagrados, muitos deles de ouro maciço. A burocracia envolvida era tamanha que havia escribas dedicados apenas a registrar as entradas e saídas dos recursos do templo. Tudo precisava ser contabilizado. Cada grama de ouro, cada litro de azeite, cada fio de tecido usado nas cortinas do Santo dos Santos. No meio dessa organização meticulosa, as alianças estratégicas do rei também deixavam suas marcas. Presentes vindos de reinos aliados eram oferecidos ao templo como demonstração de respeito e submissão. Baús de ouro, pedras preciosas e até móveis de cedro do Líbano chegavam como tributos diplomáticos. Salomão, com sua habilidade política, sabia transformar adoração e poder econômico numa mesma linguagem, fazendo do templo não só um centro espiritual, mas também uma vitrine internacional de riqueza e domínio. Porém, com o crescimento de responsabilidades, começaram a surgir pequenos sinais de desgaste. Reclamações sobre o peso dos impostos ecoavam nas praças de Jerusalém. Alguns camponeses eram obrigados a trabalhar nos turnos de manutenção do templo sem remuneração. A tensão entre a glória espiritual e as necessidades humanas começava a ganhar corpo, criando um ambiente propício para questionamentos. O brilho do ouro ainda era intenso, mas as rachaduras na base do sistema começavam a aparecer, mesmo que discretamente. A música no Templo de Salomão não era apenas um ornamento sonoro, era uma ponte entre o céu e a terra. Os levitas músicos eram cuidadosamente escolhidos e treinados desde a infância para exercer essa função sagrada. Harpas, símbolos, liras e trombetas preenchiam o ambiente com melodias que pareciam tocar o coração de Deus. Cada nota tinha um propósito. Cada acorde era carregado de significado espiritual. A atmosfera que se criava durante os cânticos fazia com que até os visitantes estrangeiros sentissem um arrepio inexplicável. Grande parte desse legado musical vinha das instruções deixadas por Davi, pai de Salomão. O rei poeta havia estabelecido regras claras sobre como a adoração deveria acontecer. Os músicos se revezavam em turnos, garantindo que o louvor nunca cessasse dia e noite. O som das trombetas anunciava os momentos mais solenes dos rituais, enquanto os coros entoavam salmos com vozes tão harmoniosas que pareciam vindas de outro plano espiritual. Era como se cada celebração fosse um eco de um cântico celestial. Mas havia algo mais que tornava a música no templo especial: a conexão emocional que ela despertava nas pessoas. Os cânticos falavam de esperança, arrependimento, adoração e até de advertências proféticas. O povo, ao ouvir as canções, muitas vezes se prostrava no chão, chorando, levantando as mãos aos céus em busca de misericórdia. O impacto era tão forte que a música se tornava uma verdadeira ferramenta de transformação espiritual. Era impossível estar ali e permanecer indiferente. A presença de músicos estrangeiros, trazidos através das alianças estratégicas de Salomão, também trouxe um toque multicultural aos cânticos. Instrumentos de diferentes regiões começaram a ser incorporados, criando uma sonoridade única
e exótica. Essa mistura de sons ampliava ainda mais o caráter grandioso da adoração, mas também carregava em si os primeiros sinais de uma abertura perigosa às influências pagãs. As tradições multiculturais começavam a deixar marcas sutis nas melodias. Enquanto a música encantava e elevava a alma, por trás dos bastidores já se ouvia comentários preocupados. Algumas letras começaram a incluir termos ambíguos e certos ritmos lembravam celebrações de deuses estrangeiros. Aos poucos, o que antes era um ambiente de adoração pura, começava a ganhar tons de conflito espiritual. Era como se, no meio de tanta beleza sonora, uma semente invisível de desvio começasse a brotar, aguardando o momento certo para crescer. Por trás de toda a beleza e espiritualidade do Templo de Salomão, existia uma engenharia impressionante, digna de um reino que respirava grandeza. O sistema de abastecimento de água, por exemplo, era uma verdadeira obra-prima da antiguidade. Aquedutos subterrâneos traziam água fresca diretamente de fontes distantes, abastecendo os tanques usados nos rituais de purificação. Entre eles, o famoso Mar de Bronze se destacava. Seu tamanho colossal e a forma como repousava sobre 12 bois de metal impressionavam até os visitantes mais céticos. Os sacerdotes dependiam dessa água para realizar as purificações diárias. Antes de se aproximarem dos altares, eles mergulhavam as mãos e os pés na água, simbolizando a necessidade de santidade e separação. A cada oferta queimada, a cada sacrifício, um novo ciclo de limpeza começava. Os rituais de purificação eram levados tão a sério que até a menor falha podia ser vista como um insulto à presença de Deus. Era um processo meticuloso, cronometrado, quase coreografado, executado com temor e reverência. Para manter o fluxo constante, uma equipe de operários, muitos deles designados através do sistema tributário, trabalhava nos bastidores. Limpavam os reservatórios, cuidavam das tubulações e garantiam que o Mar de Bronze estivesse sempre pronto para uso. Não havia espaço para erros. Um único dia sem água suficiente e todos os rituais teriam que ser interrompidos. A administração sacerdotal entendia que sem pureza não havia adoração. Cada gota contava. A tecnologia aplicada para a época era algo fora do comum. Salomão, com sua fama de sabedoria e domínio sobre conhecimentos ocultos, parecia ter uma visão avançada de engenharia hidráulica. Alguns relatos antigos, cheios de mistério, sugeriam até que demônios controlados pelo poder do Anel de Salomão teriam auxiliado na construção dos sistemas subterrâneos. Embora muitos considerem isso apenas lenda, o fato é que a complexidade das obras desafiava os limites técnicos conhecidos do período. Enquanto o povo via apenas a superfície dourada do templo, poucos sabiam do esforço físico e espiritual que acontecia nos bastidores para manter a rotina de purificação funcionando dia após dia. Cada banho, cada lavagem de utensílios, cada ritual simbólico era uma demonstração pública de devoção e disciplina, mas também um lembrete sutil de que por trás da fachada de ouro e luxo, o peso da manutenção espiritual e material era muito maior do que parecia à primeira vista. Enquanto os sacerdotes cuidavam dos rituais de purificação no Templo de Salomão, um outro tipo de preparação acontecia dentro dos corredores reservados do harém real. As mulheres escolhidas para passar a noite com o rei eram submetidas a um processo meticuloso de beleza e purificação. Nada era feito ao acaso. O dia começava com banhos aromáticos, onde as águas eram misturadas com essências de mirra, açafrão e canela. A fragrância invadia os ares do palácio, sinalizando que uma nova noite de sedução estava sendo preparada. Após o banho, vinham os tratamentos corporais. As servas aplicavam óleos perfumados, faziam massagens relaxantes e utilizavam misturas de mel e leite de cabra para hidratar a pele.
Os cabelos eram trançados com fios de ouro e adornados com pedras preciosas trazidas de terras distantes. O objetivo era um só: transformar cada esposa ou concubina em uma verdadeira visão de encantamento. Cada detalhe era pensado para agradar os sentidos do rei: a visão, o olfato, o toque. As vestimentas eram um espetáculo à parte. Tecidos importados da Fenícia e da Babilônia, tingidos com cores vibrantes e bordados com fios de prata e ouro, vestiam as mulheres como se fossem obras de arte vivas. Os acessórios incluíam colares, pulseiras e anéis com pedras de valor incalculável. E por trás de todo esse esplendor, havia também a escolha de músicas e danças cuidadosamente ensaiadas para criar o clima perfeito de sedução. Tudo obedecia a um ritual de conquista emocional e sensorial. Esse processo de preparação ia além da estética. As mulheres eram treinadas em etiqueta palaciana, poesia e até mesmo nas sutilezas da diplomacia. Muitas precisavam saber exatamente como se portar diante de Salomão, conhecendo os versos do Cântico dos Cânticos e aprendendo a interpretar o humor do rei. Não era apenas uma noite de prazer, era uma oportunidade política. Uma chance de ganhar influência, garantir favores e até mesmo interferir nas alianças estratégicas do reino. Dentro daquele cenário de ouro e luxo, onde as tradições multiculturais do harém criavam um caldeirão de costumes e línguas, cada noite era um jogo silencioso de poder. Enquanto as sacerdotisas do templo cuidavam da pureza espiritual de Israel, as esposas e concubinas se preparavam para um tipo diferente de ritual, um que acontecia longe dos olhos da multidão, mas que tinha o poder de alterar os rumos do reino. O harém real de Salomão não era apenas um espaço de beleza e sedução. Era um verdadeiro centro de operações políticas. Por trás das paredes adornadas com tapeçarias luxuosas e colunas de mármore, desenrolavam-se negociações silenciosas que podiam mudar o destino de nações inteiras. Cada esposa e concubina representava muito mais que um vínculo pessoal com o rei. Elas eram extensões vivas de acordos diplomáticos, alianças estratégicas e tratados comerciais que mantinham Israel conectado com os reinos vizinhos. As tradições multiculturais que cada mulher trazia consigo criavam uma dinâmica única dentro do harém. Línguas estrangeiras, costumes exóticos e até práticas religiosas diferentes se misturavam diariamente. As reuniões informais entre as mulheres se transformavam em verdadeiros encontros de diplomatas não oficiais. Mensagens secretas, presentes de embaixadores e até pequenos favores políticos eram negociados entre risos e olhares calculados. As mais habilidosas conseguiam influenciar as decisões de Salomão, direcionando políticas inteiras a partir de conversas íntimas. Essa influência crescia ainda mais quando se tratava das mães dos filhos do rei. As disputas por herança e poder geravam intrigas que iam muito além da rivalidade feminina. Havia espionagem interna, sabotagens silenciosas e alianças formadas apenas para derrubar uma adversária que estivesse ganhando prestígio aos olhos do rei. Servas leais eram recompensadas com ouro e proteção, enquanto as desleais eram afastadas discretamente ou punidas com rigor. O harém era um tabuleiro de xadrez político em constante movimento. Os registros históricos sugerem que muitas vezes as decisões sobre comércio, guerra e tratados começavam com um simples pedido sussurrado por alguma das mulheres de Salomão. Algumas influenciaram até a introdução de cultos pagãos, trazendo consigo ídolos e altares que começaram a ocupar espaço dentro dos limites do próprio reino. O que parecia ser apenas uma disputa por afeto, na verdade, escondia um conflito espiritual em crescimento, onde interesses humanos e divinos se cruzavam de maneira perigosa.
Enquanto o povo de Israel observava de longe, sem acesso ao que acontecia dentro do harém, o coração político de Jerusalém batia forte ali dentro. As paredes douradas escondiam não só os perfumes e os risos, mas também as tramas silenciosas que, pouco a pouco, enfraqueciam o alicerce espiritual e político de um reino que até então parecia invencível. No meio de todo o esplendor visível do Templo de Salomão, existia um outro tipo de poder, invisível, temido e cercado de segredos. Entre os corredores do palácio e as câmaras reservadas, circulavam histórias sobre o lendário Anel de Salomão. Um objeto que, segundo relatos antigos, dava ao rei domínio sobre demônios e espíritos caídos. Diziam que com esse anel, Salomão podia convocar entidades, interrogar suas fraquezas e até forçá-las a trabalhar na construção do próprio templo. Os operários que viam a velocidade e a perfeição das obras começaram a sussurrar que havia algo além da força humana ali. Como explicar a precisão das pedras, a magnitude da arquitetura monumental e a rapidez com que o ouro e o luxo se multiplicavam? Muitos acreditavam que Salomão utilizava esse poder para controlar forças sobrenaturais, espíritos que, em vez de causar destruição, obedeciam a ordens específicas, realizando tarefas que ultrapassavam o entendimento humano. Mas o Anel de Salomão não era apenas um símbolo de autoridade espiritual, era também uma fonte de medo. Até os próprios sacerdotes, especialistas em rituais de purificação, evitavam mencionar o assunto em público. Os relatos falavam de noites em que o rei, sozinho em sua câmara, realizava invocações secretas, cercado de incensos, salmos e fórmulas místicas. Alguns documentos antigos sugerem que Salomão chegou a escrever livros com os nomes, funções e fraquezas de cada demônio que enfrentou. Essa busca por domínio sobrenatural, no entanto, tinha um preço alto. Os conflitos espirituais começaram a crescer. Altares a deuses estrangeiros começaram a se espalhar não só por influência das esposas estrangeiras, mas também por brechas abertas nas práticas espirituais do rei. O equilíbrio entre o céu e a terra estava sendo rompido, e a aura de proteção que parecia pairar sobre Israel começava a enfraquecer. Era como se cada comando dado aos espíritos trouxesse consigo um eco de perigo invisível. O povo, por sua vez, dividia-se entre a admiração e o temor. Alguns viam em Salomão o homem mais sábio e poderoso da terra, enquanto outros começavam a questionar até onde o rei iria para manter seu domínio. As lendas sobre o Anel de Salomão atravessaram gerações, alimentando histórias que até hoje despertam curiosidade. Mas dentro das muralhas do palácio, a verdade era uma só. Quanto mais o rei buscava poder espiritual, mais Israel se afastava da pureza de sua fé original. Com o passar dos anos, a grandiosidade que antes era motivo de orgulho para Israel começou a se transformar em um fardo espiritual. Salomão, influenciado por suas alianças estratégicas e pela pressão de agradar suas 1000 mulheres, passou a permitir a prática de cultos pagãos dentro do território sagrado. Altares a deuses estrangeiros começaram a surgir nos arredores de Jerusalém. Ísis, Osíris, Astarte e outros nomes proibidos pelo Deus de Israel ganharam espaço em meio ao povo que antes vivia sob o rigor da lei de Moisés. Essa abertura a outras crenças não foi apenas uma mudança cultural, foi um verdadeiro conflito espiritual. O povo começou a se dividir entre a fidelidade ao Deus de Abraão e a curiosidade por rituais estrangeiros. Sacrifícios, cânticos pagãos e rituais de purificação de outras culturas começaram a ser praticados em terras que até então eram consideradas santas. Os profetas e sacerdotes mais conservadores assistiam a tudo com horror, mas a influência política das esposas estrangeiras tornava qualquer oposição um risco. O impacto político também foi devastador.
O sistema tributário, que antes sustentava o Templo de Salomão e sua administração sacerdotal, agora precisava financiar também a manutenção desses novos altares e cultos. O ouro e o luxo continuavam a brilhar, mas o povo sentia o peso da exploração. Camponeses eram obrigados a contribuir com mais impostos, enquanto o número de trabalhadores forçados aumentava. Pequenos focos de revolta começaram a surgir e a insatisfação popular ganhava força a cada novo decreto do palácio. Enquanto o harém real celebrava suas festas com perfumes exóticos e músicas estrangeiras, nas ruas de Jerusalém o clima era de tensão. O próprio templo, que antes era um símbolo de unidade espiritual, passou a ser visto por muitos como um monumento vazio, onde a presença de Deus parecia cada vez mais distante. Os rituais de purificação continuavam, mas o povo começava a se perguntar se o Senhor ainda os ouvia. Era o início de uma crise de fé nacional. Aos poucos, a identidade espiritual de Israel se fragmentava. Os conflitos que começavam como simples permissões religiosas se transformaram em uma ferida aberta no coração do povo. E enquanto Salomão tentava manter o controle político com alianças, ouro e luxo, o próprio alicerce espiritual que sustentava o reino começava a ruir. O equilíbrio entre poder, fé e tradição havia sido quebrado, e os sinais de decadência estavam por toda parte, ainda que disfarçados sob as vestes douradas da monarquia. O que começou como um reinado marcado por ouro e luxo, agora caminhava para um cenário de insatisfação popular e fragilidade econômica. A manutenção do Templo de Salomão, os gastos astronômicos com o harém real e os constantes presentes para as nações aliadas exigiam um volume de recursos que o próprio sistema tributário de Israel não conseguia mais sustentar. O povo, cansado de impostos abusivos e trabalho forçado, começou a manifestar sua revolta nas ruas de Jerusalém e nas terras ao redor. As intrigas políticas, que antes aconteciam apenas dentro dos corredores do palácio, passaram a vazar para o público. Conselheiros próximos ao rei começaram a disputar poder entre si, cada um representando interesses diferentes. Sacerdotes querendo mais controle sobre os rituais, comerciantes exigindo alívio fiscal e líderes militares preocupados com a segurança das fronteiras. O que antes era uma monarquia sólida, agora parecia um castelo de cartas prestes a desabar. No meio desse caos, as alianças estratégicas que antes eram vistas como troféus de diplomacia começaram a se voltar contra Israel. Muitos dos povos que enviaram princesas ao harém real passaram a exigir mais benefícios comerciais e militares. Salomão, para manter a paz com esses reinos, fez novas concessões, enfraquecendo ainda mais a autonomia política de Israel. Altares a deuses estrangeiros eram agora uma visão comum, um reflexo amargo do preço pago por tantas alianças. A decadência espiritual acompanhava o declínio econômico. Os rituais de purificação, antes carregados de significado, agora pareciam repetições vazias. A administração sacerdotal, sufocada por cortes orçamentários e disputas internas, lutava para manter a ordem dentro do templo. O mar de bronze continuava brilhando, mas já não refletia a mesma pureza de tempos passados. Os cânticos que ecoavam pelos pátios soavam belos aos ouvidos, mas não conseguiam mais alcançar os corações de um povo desiludido. O fim do reinado de Salomão já era anunciado nas entrelinhas dos acontecimentos diários. O ouro e o luxo, que antes eram motivo de admiração, agora simbolizavam desperdício e corrupção. O próprio rei, outrora o homem mais sábio da terra, parecia cada vez mais distante e vulnerável. O que começou como o auge do poder israelita estava se transformando em um retrato de decadência. Uma era estava chegando ao fim, deixando para trás uma herança de glória manchada por escolhas espiritualmente perigosas. Depois de mergulhar nessa história repleta de ouro, poder
intrigas e conflitos espirituais, fica uma pergunta que não quer calar. Como um rei tão sábio, dono de um templo tão grandioso e cercado por tantas alianças estratégicas, pôde ver seu reino caminhar para a decadência? A vida no Templo de Salomão foi um espetáculo de fé e luxo, mas também um alerta sobre os perigos de quando o coração se afasta dos princípios que sustentam uma nação. Quantas vezes nós mesmos nos deixamos seduzir por conquistas externas, enquanto por dentro nossa estrutura espiritual vai se enfraquecendo? Essa história nos convida a olhar para além das aparências. Afinal, de que adianta um império de ouro e luxo se por dentro existe um vazio crescente? O próprio Salomão, no fim de sua vida, reconheceu que tudo era vaidade, um sopro passageiro. Agora eu te pergunto, o que você aprendeu com essa jornada pelo Templo de Salomão e pelos bastidores do harém real? Que lições desse episódio tão marcante da Bíblia você pode levar para a sua vida? Reflita, compartilhe nos comentários e vamos juntos continuar explorando essas histórias que não são apenas registros antigos, mas verdadeiros espelhos para os nossos dias. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita história curiosa, misteriosa e impactante vindo por aí, e eu quero te ver aqui, acompanhando cada uma delas.